Hoje eu vou utilizar um cabo, aqui é um fio de algodão, eu estou utilizando Duna e a agulha de crochê que eu escolhi foi a 3,5. Nós vamos iniciar com o círculo mágico e ao redor dele nós vamos trabalhar pontos altos. Então observe que eu puxo uma alça e eu faço 1, 2 e 3 correntes para me dar altura, eu laço e ao redor do círculo mágico eu trabalho 1 e agora 2 pontos altos. Minha gente, só para lembrar que o cordão de 3 correntes faz a vez de um ponto alto. Devemos contá-lo como um ponto tecido, ok? Então, na verdade, eu tenho aqui 3 pontos altos na sequência. Faço o meu quarto, faço o meu quinto e eu vou continuar tecendo pontos altos até eu ter um total de 12 pontos. Ao completar os 12 pontos, você vai perceber que você terá aproximadamente a metade do seu círculo mágico preenchido e a outra metade fica assim. A amostra. Eu vou alargar e nós vamos aqui fechar o círculo mágico. Mantendo esta parte pressionada, puxamos este cabinho para fora e observe, ó, vai fechando o seu círculo. Não fecharei por completo, a gente ainda vai puxar um pouquinho mais depois, mas para agora já é o bastante para que eu possa pegar este ponto que eu tenho na minha agulha, passar pela terceira corrente inicial, puxar a laçada e então arrematar. É o ponto baixíssimo. Na sequência, nós fazemos 1, 2 e 3 correntes, lembrando que as 3 correntes fazem a vez de um ponto alto, eu laço e para cada ponto que eu tiver à minha frente, nesta carreira eu trabalharei 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Você viu aqui que eu fiz um, ó, e no mesmo ponto eu faço o segundo. Mais uma vez, olhem, vou passar pelo ponto e fazer o primeiro ponto alto, vou laçar, passo pelo mesmo ponto para fazer o segundo ponto. Vamos lá? O contorno completo desta forma. Uma vez tendo chego ao final, você vai passar a sua agulha pela terceira corrente, puxar uma alça e vai arrematar. É o ponto baixíssimo. Pessoal, num total de 24 pontos é o que você deverá obter nesta carreira. Para iniciar a próxima, 1, 2, 3 correntes, que é contado como um ponto alto, e você fará no primeiro ponto, um ponto alto somente. No próximo ponto, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo ponto, um ponto alto somente. No próximo, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Perceba que você vai intercalar os pontos de aumento. Vamos fazer a carreira completa desta forma. Mais uma vez encerrando a carreira, passando a agulha pela terceira corrente, puxando a laçada e arrematando. Minha gente, a cada nova carreira nós teremos sempre o ponto de aumento andando. Então, ele vai ter um intervalo para acontecer cada vez maior. Nesta carreira, você iniciará com as 3 correntes e você fará, no próximo ponto, um ponto alto somente. Lembrando, cordão de 3 correntes é contado como um ponto alto. Então, na verdade, nós temos 2 pontos feitos, um ponto em cada ponto de base. Laçamos e na próxima carreira, ou melhor, no próximo ponto, nós fazemos 2 pontos altos no mesmo ponto. Aí, olha só, faça no próximo ponto um ponto alto, laça, no próximo ponto um ponto alto, laça e no próximo ponto 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, a cada ponto que recebe 2 pontos, você terá 2 pontos feitos, um em cada ponto de base. Vamos lá? Esta carreira desta forma por completo. Mais uma vez, o intervalo aumenta. Então, minha gente, olha, 1, 2,
3 correntes, eu laço, conta como um ponto alto, tá? Então, aqui eu teria o meu segundo ponto alto e agora o meu terceiro ponto alto. E é no quarto ponto, nessa carreira, que a gente vai trabalhar o aumento. Então, fazemos 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E aí, olha lá, eu faço um ponto alto no próximo ponto. Um ponto alto no próximo ponto. Um ponto alto. Então, são 3 pontos altos, veja, 1, 2, 3 em cada ponto de base. E no quarto ponto é que eu faço o meu aumento com 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Mais uma vez, vamos fazer a carreira por completa dessa forma. Iniciamos a próxima carreira com 3 correntes, contamos como um ponto alto, tá? E aí a gente faz um ponto no próximo ponto, mais uma vez, um ponto no próximo ponto e mais uma vez, um ponto no próximo ponto. Então, o total são de 4 pontos. E no quinto é que a gente faz 2 pontos no mesmo ponto. Então, olha lá, ó. O primeiro, um ponto sozinho ali, ó. No segundo, um ponto sozinho. No terceiro, um ponto sozinho. E no quarto, um ponto sozinho. No quinto ponto, a gente faz 2 pontos no mesmo ponto de base. Percebeu? Bora lá, contorno completo dessa forma. Nesta carreira, o intervalo de aumento aumenta. Então, veja, olha, 1, 2 e 3 correntes e eu preciso de 4 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, aqui eu fiz o primeiro, né? Aqui o segundo, o terceiro e agora o quarto. Lembrando que cordão de correntes faz a vez de um ponto alto. Então, no total, eu tenho 5 pontos altos, um em cada ponto de base. E aí, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E aí, novamente, olha, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, lembrando, um em cada ponto de base. No sexto ponto, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Vamos lá? Essa carreira por completo desta forma. Nesta carreira, o intervalo de aumento será de 6, tá? Então, a gente precisa de 6 pontos, sendo um ponto em cada ponto de base. Começamos com 3 correntes e vamos fazer 5 pontos altos. Então, aqui, olha, 1, 2, 3, 4 e 5. Lembrando, cordão de correntes faz a vez de um ponto alto, total de 6. No próximo ponto, 2 pontos no mesmo ponto de base. Olha a sequência novamente, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. No próximo ponto, 2 pontos no mesmo ponto de base. Bora lá? Esta carreira por completo desta forma. Começamos a carreira com 1, 2, 3 correntes e o nosso intervalo vai aumentar. Então, nós vamos fazer um intervalo, um ponto a mais no intervalo. Então, olha lá, minha gente. O meu primeiro ponto alto, o meu segundo, terceiro, quarto, o quinto ponto alto e o sexto ponto alto. Lembrando que 6 mais 1, que seriam as 3 correntes, intervalo de 7. E aí, a gente faz 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E recomeça. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, quinto, o sexto ponto alto e o sétimo. E então, 2 pontos altos no mesmo ponto de base.
Bora lá, o contorno por completo desta forma. Nesta carreira, as 3 correntes para iniciar o trabalho e você vai fazer um intervalo com 8 pontos. Minha gente, então aqui nós teríamos uma continuidade de 4, contando cordão de correntes como um ponto, aí 5, 6, 7 e aqui 8. Próximo ponto, 2 pontos no mesmo ponto de base e recomeça. O primeiro, o segundo, terceiro, o quarto, quinto, o sexto, sétimo e o 8º pontos, sempre um em cada ponto de base. E na sequência, 2 pontos no mesmo ponto de base. Esta carreira por completo desta forma. Nesta carreira, o nosso intervalo será de 9 pontos. Então, fazemos as 3 correntes para iniciar e uma sequência de 8 pontos altos. Então, você vê aqui o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, sexto, sétimo e o 8º. Lembrando que 8 pontos altos, porque o cordão de 3 correntes faz a vez de um ponto alto no início. Próximo ponto, 2 pontos no mesmo ponto de base. E então, a gente reinicia, só que agora realmente a gente vai fazer 9. Então, o segundo, o terceiro, quarto, quinto, o sexto, sétimo, o 8º e agora o 9º. E aí, minha gente, 2 pontos no mesmo ponto de base. Vamos lá, então, esta carreira desta forma. Próxima carreira com intervalo, minha gente, de 10 pontos, tá? Então, veja, 1, 2, 3 pontinhos para iniciar e uma sequência com 9 pontos altos. Então, você vê aqui o segundo, o terceiro, quarto, o quinto, sexto, sétimo, o 8º e o 9º. Então, 9 pontos mais cordão de 3 correntes inicial, 10 pontos de intervalo. E então, 2 pontos no mesmo ponto de base. E recomeça, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos, um em cada ponto de base. E então, 2 pontos no mesmo ponto de base. Bora lá nessa carreira desta forma. E aí, minha gente, tendo tecido 12 carreiras e tendo alcançado um intervalo de aumento que chegou em 10 pontos para 2 no mesmo ponto de base, nós alcançamos aqui uma circunferência e é muito válido a gente lembrar que podemos continuar tecendo da mesma forma, então você vai aumentando o intervalo, vai mantendo, né, um ponto para cada ponto, sempre a cada nova carreira, um ponto a mais, e então, no final da sequência, 2 pontos no mesmo ponto de base. E desta forma, não só com 12 carreiras, com 15, com 18, com 20, quantas carreiras forem necessárias, você manterá a proporção de aumento e o formato redondinho aqui na sua bota.